Fala aí pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aqui ao canal, tá? Não esqueça de se inscrever aí, de curtir o vídeo, muita dica aí sobre como ler, como estudar, como revisar, muito conteúdo aí. E o pessoal daqui do canal já sabe que eu pego alguns comentários, alguns e-mails, respondo em vídeo e posto o vídeo aqui no meu canal. Então eu recebi uma dúvida muito boa. Essa dúvida é do Charles e ela detalha uma dica que eu dei uma vez sobre como você estudar o conteúdo que você precisa estudar de maneira bem mais rápida, né? Eu falei dos grifos, falei de poupar tempo através dos grifos na hora de estudar um material escrito e acontece que a dúvida que o Charles mandou aqui é uma dúvida que eu já vi que é recorrente de muitos alunos. Ele fala o seguinte: professor, eu tenho uma dúvida em relação a grifos e produtividade. É o seguinte, quando a gente lê buscando a compreensão, mas também preparando o material para as revisões futuras, isso já torna a leitura um pouco mais demorada. Alguns coaches aconselham a pessoa a ler o tópico inteiro uma vez, procurando entender, e reler dessa vez, já marcando. Isso faz com que a pessoa leia o tópico 2 vezes. O que você acha disso? É produtivo ou é melhor ir lendo, entendendo os parágrafos e já ir marcando simultaneamente? Charles, eu posso dizer que os dois, cara. Essa ideia, vamos primeiro contextualizar aqui. O grifo, pessoal, eu recomendo ele porque é o seguinte: é muito legal você ter um resumo em mapa mental para você revisar, é muito legal você ter um resumo produzido, escrito por você. O problema sempre é o tempo de construção desses resumos. Porque, geralmente, se o aluno estudar o material dele sem elaborar um resumo que ele tenha que escrever ou ele tenha que desenhar como mapa mental, ele tende a poupar tempo na construção do resumo dele, do material que ele vai revisar no futuro, né? Que você sabe, não adianta só estudar um negócio uma vez, você provavelmente tem que estudar várias vezes, a não ser que tu estude uma única vez no dia de véspera da prova. Só que não dá para você estudar a matéria toda uma vez em um dia na véspera da prova. Então você tem que estudar, produzir um material de revisão e revisar esse negócio várias vezes para o negócio entrar na tua cabeça. Agora, o problema que a gente encontra com isso é esse material de revisão que eu tenho que preparar. O quão bom ele pode ser e ao mesmo tempo poupar meu tempo. Então vamos lá, o quão bom ele pode ser. Para você talvez seja melhor o mapa mental, para outra pessoa seja melhor o resumo escrito, para outra melhor o grifo, tá? Mas não muda o fato de que o grifo ele faz você destacar as coisas do teu material mais rápido. E o grifo ele pode ser o teu resumo. Então o que você escreve no resumo ele pode estar ali grifado. Claro que o resumo é com as tuas letras, quando você escreve você aciona teu cérebro, um monte de coisa. Mas geralmente quem faz resumo escrito, além de gastar o dobro do tempo, então se você estuda uma aula em 4 horas, fazendo o grifo você gasta 4 horas e 10, 15. Fazendo resumo escrito, você provavelmente vai gastar umas 7, 8 horas, tá? E você ainda corre o risco de fazer um resumo escrito colocando lá várias coisas que não são interessantes. Quando você estuda com grifo, você vai ver a forma que eu vou recomendar, você pode apagar o grifo e depois adicionar mais grifo, retirar grifo de assunto que você viu que não é importante ou de assunto que você viu que é muito fácil. Então o grifo ele te dá essa facilidade. Ah, mas o resumo escrito, o mapa mental também. Basta fazer de lápis e depois ir lá apagar. Mas você perdeu muito tempo fazendo o negócio. Esse é o grande problema. Então, o meu ponto de vista é o seguinte: o grifo ele tem que ser uma etapa, uma marcação preliminar. Para alguns, essa marcação preliminar vai ser definitivamente o seu resumo. E para outros, essa marcação preliminar vai ser algo preliminar à elaboração de um resumo escrito, elaboração de um mapa mental. Mas aí, quando você for elaborar um mapa mental, um resumo escrito baseado nos teus grifos, depois de ter revisado, feito exercício e tal, você vai produzir mapas mentais e resumos escritos sobre temas realmente importantes, que realmente caem, que realmente são a tua vulnerabilidade, né? Então, assim, a dúvida do Charles é como é que eu faço esses grifos, né? Eu leio, já grifo, ou leio tudo e depois eu vou grifar. Então, olha só, Charles, quando os coaches que você comentou aconselham para o aluno ler o tópico inteiro uma vez e depois grifar, isso serve para que o aluno possa pegar uma informação no contexto e depois ele volta e destaca. Mas o problema é isso que você falou, você acaba relendo o seu material. Então, tudo bem que na releitura você gasta bem menos tempo do que na leitura, de fato, que é meio correr o olho, mas mesmo assim perde tempo. Minha recomendação, Charles, é o seguinte: lapiseira na mão, se você estuda com material escrito, se estuda no computador, você usa uma determinada forma de sublinhar lá, né? Sublinhar com, sei lá, de repente amarelo. Vai lá, sublinha.
E isso que você vai marcar é enquanto você está lendo. Então, li esse parágrafo, achei mais importante isso e isso. Você vai lá e grifa. No meu material de estudo eu nem grifava, porque grifar era demorado, porque você tem que vir com lápis aqui embaixo e tal. No computador também selecionar. O que eu fazia? Eu ia com lápis no final daquela frase ou no final daquela linha ali escrita e fazia um tique assim. Então eu sabia que em algum momento eu ia ter que voltar nessa aula e otimizar esse grifo. Então a princípio eu lia a linha toda, tá? Ou a linha de baixo, né? Por exemplo, às vezes eu grifava 2 linhas seguidas, então eu tinha que ler as 2 linhas. Em tese, o que eu teria que grifar no futuro talvez estaria dentro dessas 2 linhas. E aí você vai. Então, você marcando assim com lápis, você vai muito rápido. Na hora de revisar essa aula, depende do seu método de revisão, no dia seguinte, enfim, você vai olhar só as linhas que você grifou com lápis. E ao olhar as linhas que você grifou com lápis depois de ter finalizado a aula toda, é uma boa forma de você segregar ali o que é mais importante. Você já vai ter visto a aula toda, já vai ter feito os exercícios do final da aula, do PDF, né? Se você estuda por livro, é ideal ao final de cada capítulo você fazer uma bateria de exercícios para você entender como aquele assunto cai. Então, você já vai voltar com uma visão bem mais diferente, um pouco mais intermediário, um pouco mais avançado naquela matéria, né? E aí você vai, adiciona grifo se você percebeu que errou. Por exemplo, na hora que você está fazendo o exercício do final da aula, já errou muita coisa de um tema, volta na parte teórica e já adiciona um grifo naquela linha, né? Porque aquela linha provavelmente estava te fazendo errar muito exercício. E quando você for fazer a revisão, volta na aula, vai voltar, vai olhar lá as linhas, poxa, esse assunto aqui é muito trivial, e quando eu fiz exercício eu percebi que não caiu nenhum exercício. Apaga. Quanto mais enxuto forem os teus grifos, mais enxutos, né, forem os teus grifos, melhor. Porque você vai ter, vai chamar mais atenção que tiver destacado. Se o teu material estiver todo destacado, é muito ruim. O que eu recomendo para os alunos também é, no máximo, deixar 6 grifos por página. Isso tende a poupar. Agora, conciliando, o que você pode fazer também, você pode estuda 2 páginas, grifa, e quando você finalizar a segunda página, aí você volta e olha só o que você grifou. Passa o olho rapidinho, pô, realmente é relevante? É sim, relevante e tal. Então beleza, então vai continuar grifado. Então essa maneira de você fazer esse controle de qualidade do grifo enquanto você está lendo. Seria o equivalente, só que com mais produtividade, é você ler, grifar, você ler sem grifar e depois voltar grifando. Eu prefiro na primeira leitura já grifar, mas um grifo bem rápido, porque provavelmente a maioria desses grifos você depois vai excluir, acredita em mim, ainda mais se você for muito iniciante. O cara já mais avançado, ele já tem um ponto de vista um pouquinho melhor, mesmo assim para ele te recomendo também dar o tique lá no lápis, né? E se estiver estudando pelo computador, eu dava 2 cliques, né, eu usava o Adobe mesmo para grifar o material, eu dava 2 cliques só na primeira palavra da linha. Então eu sabia que era como se fosse o tique do lápis naquela linha, tá bom? Então, Charles, eu te recomendo isso aí, meu amigo, beleza, cara? Eu espero que te ajude. Então, resumindo, ler, já ir grifando, sim, é um mero palpite, não significa que aquilo vai ser o teu resumo. Depois, quando você voltar a estudar essa aula, ou se você quiser estudar 2 páginas e revisar os teus grifos para ver se está tudo ok, né? Tudo bem. Tem aluno que eu falo para estuda toda a aula, faz a bateria de exercícios e já revisa os teus grifos, né? Porque você está com a matéria bem fresca na cabeça. E essa revisão dos teus grifos, geralmente ela vai servir como uma revisão imediata ali, ela geralmente é muito boa. E essa revisão dos grifos, que você faz logo após acabar a aula, antes de ir para a aula subsequente, ela tem que ser bem rápida, tá? Mas não vai dar para olhar, não vai dar para fazer o controle de qualidade de todos os grifos. Não tem problema. Seja bem rápido ali. A cada vez que você revisa a matéria, quanto mais avançado você fica, mais grifos você vai retirar. E também você tem que estar fazendo exercícios, né, de provas anteriores, aí você vai achando vulnerabilidades, volta no trecho da aula que tem aquela vulnerabilidade que de repente é uma coisa que você não grifou, adiciona lá. Beleza, pessoal? Charles, espero ter te ajudado aí, cara. Eu acho que é o seguinte, tem muita dúvida aí da galera, não consigo responder a todos, perguntando de produtividade versus o método que ela usa. Mais uma vez, para concurso, eu acho que ser aprovado rápido deve ser um dos principais objetivos, porque saber que você vai demorar muito para ser aprovado, 4 anos, geralmente desmotiva muita gente, a gente até estuda mal. Então eu prefiro, se eu fosse indicar para vocês, comece a estudar com um método que de repente você não gosta,
mas que ele dá certo para concurso. Então, eu sou uma pessoa muito visual, adoro grifar não, adoro fazer mapa mental. Não, tudo bem, mas começa com esse método que eu estou te falando, aplica e depois você faz seu mapa mental quando você estiver mais avançado, tá? Senão você vai fazer um monte de mapa mental sobre assunto que não é relevante, vai tomar muito tempo seu e vai esgotar a tua motivação, beleza? Curte o vídeo, se inscreve no canal, a gente se vê na próxima.